Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Deixa eu mexer aqui. Boa noite, Mariane. Boa noite, Priscila, Valquíria. Então, gente, esperando vocês chegarem aí. Esperando aqui a Bruna também. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Propósito com Deus. Olha a Bruna aí. Boa noite, Samalbi, Thalia. Bruna, me manda o convite aqui, o pedido para entrar na live. Eu acho que é melhor assim. E aí, gente, quem aqui assistiu a primeira live? Eu lembro do Rodrigo. O Rodrigo tava na segunda live nossa aí sobre Jogos Olímpicos. Boa noite, Samal. Assistiram a primeira, a segunda? Quem assistiu as duas outras lives? Estão me ouvindo bem aí? Oi. Deixa eu ver aqui. Isso. Ótimo. Cadê aqui? Primeiro. Sentei aqui. Oi, boa noite. Boa noite, Bruno. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia? Tá dando pra me ouvir bem aí? Aqui deu uma travadinha aqui. Deu uma travadinha também. Até ia confirmar a minha internet. Vê aí no teu. Quem sabe se tu. Eu vou pedindo pro Pedro dar uma olhadinha se no dele tava travando. Vejam aí, gente. Estão me vendo bem? Eu tô vendo bem agora. Então fechou. Como é que tá aí pra todo mundo, gente? Confirma aqui no chat aqui pra gente. Então, vamos lá. Tá dando uma travada. Qual? O meu ou o da Bruna? Os dois? Como é que tá aí? Tá todo mundo ouvindo bem? Digam aí se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem. Qualquer coisa eu dou uma ajeitadinha, sei lá, na internet. Tudo ok. Show. Vamos lá. Então, gente, eu trouxe a minha colinha aqui, então se eu olhar pro lado é pra minha colinha, tá, Bruna? Coloca ela aqui do lado da tela do... Eu tô com eu tô com as coisas aqui embaixo. Eu fico aqui na mesa, daí eu olho pra baixo, parece que não tô prestando tem atenção, tô no papel. celular. Não, é livro, tá, gente? Então, a mesma coisa, os livros estão aqui, então você já viu. Então, gente, tudo isso é para respeitar o tempo de vocês, né? A gente sabe que é difícil o pessoal separar uma horinha para vir aqui ouvir a gente. Então, eu anotei tudo para não esquecer de falar nada. Então, eu vou começar assim me apresentando. Para quem não conhece, né? O meu nome é Isaac Visa, eu sou cristão, sou casado, tenho 3 filhos lindos, por sinal. Eu sou professor universitário há mais de 10 anos. Eu sou cristão, formado em matemática, minha graduação, mestrado e o doutorado, tudo em matemática pura mesmo. E eu fiz o meu doutorado fora, né, em Montreal, e lá eu tive a oportunidade de dar aula também, então foi bem legal, assim, experiência bem rica. E o meu objetivo aqui no perfil é ensinar os pais a ensinarem os filhos a pensar matematicamente. Esse é o objetivo principal. Mas então vamos lá, a live de hoje, né? Jogos relacionais, alternativa ou necessidade para o nosso tempo. Então, eu escrevi um pouquinho aqui sobre a motivação dessa live, né? Toda live eu começo falando assim, por que eu decidi falar disso?
E o objetivo dessa aqui específica era falar assim, de um conceito que ele norteou toda a construção da apostila DO, né? O conceito de jogos relacionais. E os jogos relacionais, em um certo sentido, eles estão assim do lado oposto dos jogos virtuais, né? E o crédito aqui eu tenho que dar para quem merece, né? Essa palavra relacional não fui eu que decidi, vou colocar relacional aqui porque é legal. Ela veio de um artigo que eu li do Richard Skamp, né? O Richard Skamp, ele era um matemático, assim como eu, mas ele também era educador e psicólogo. Então ele fez um doutorado em psicologia só para entender como é que as crianças pensavam, porque ele tinha alunos que não entendiam matemática e ele queria saber por quê, o que passava na cabeça deles. Então o Skamp, ele publicou um artigo lá em 76 e o título era Compreensão Relacional e Compreensão Instrumental. E esse artigo dele, assim, ele espalhou assim igual quando você deixa cair uma pedrinha no lago e dá aquela onda assim, ele espalhou por toda a educação matemática, ele influenciou todo mundo desde a publicação, porque ele fala dessa compreensão relacional no artigo. Então ele está preocupado, né, em definir um tipo de compreensão matemática profunda, né, e que essa compreensão instrumental que ele fala não traz. Então, assim, depois, durante a live, eu posso aprofundar um pouquinho, explicar melhor o que é isso. Só que o Scamp, ele está preocupado com uma coisa bem cognitiva, né? Ele está preocupado com a sala de aula e tudo, então ele define essa compreensão relacional assim entre o aluno e a disciplina. Mas eu sentia que faltava alguma coisa ali no esquema. E era uma parte afetiva, né? Ele não trata assim da relação que a gente tem com o aluno. E eu falei assim, cara, mas no ensino domiciliar, né, para todo pai que ensina em casa, essa relação é fundamental. Então eu pensei no relacional tanto nesse sentido assim, vamos colocar assim, horizontal, né, do aluno com a disciplina, mas também no sentido vertical, assim, do filho com o pai que está ali em cima ajudando ele e tal. Então eu adicionei isso em todas as atividades ali, na hora de escrever, no jeito que a atividade é conduzida, as perguntas que são feitas, né? E assim, gente, tô botando culpa no Scamp de nada, tá? Eu devo essa ideia toda a ele aqui, mas é na sala de aula, né, com 30 alunos, quem já entrou numa sala sabe que, assim, é impossível se relacionar com todos, né? 30 alunos, eu estou pensando, assim, no caso bom, né? No meu caso lá, eu tenho 55 em cada turma e, assim, é muito difícil, é muito difícil. Né? Então, o Scamp, ele criou uma parte cognitiva da teoria e eu adicionei uma parte afetiva que eu achei que fazia sentido e daí surgiu esse nome, jogos relacionais. Então, vocês me desculpem aí, eu sei que não é muito educado, né? Eu convidar uma pessoa e começar eu falando, né? E vocês devem ainda estar perguntando assim, mas se você criou essa ideia, por que que se está chamando a Bruna, né? Por que que vai fazer a live com a Bruna? Bom, é uma história longa, mas eu vou transformar essa história longa numa história curta. E ela é mais ou menos o seguinte: quando eu comecei a frequentar aqui o Instagram, né, com o objetivo de ensinar os pais e as mães, né, a ensinarem os filhos, eu comecei a seguir alguns perfis de homeschooling, after schooling e tal, e a Bruna era era um dos perfis. E aí a minha esposa, ela falou assim: olha, eu acho que você devia prestar atenção no que a Bruna Botelho está falando ali. Tem alguma coisa ali que é muito similar ao que você fala aqui da matemática. E eu falei assim, verdade, eu vou começar a ver o que ela tem aqui para falar. E eu comecei a ouvir e eu ficava assim, mas não é possível. Mas não é possível. E eu te mandava essas mensagens, você lembra, Bruna? Eu falava assim, não, que isso? Não é possível que ela está falando isso. E aí eu ficava assustado, assim, com tanto de similaridade. Assim, eu não devia estar assustado, né? Porque, mais uma vez, a minha esposa estava certa, né? É o normal aqui em casa. Geralmente eu questiono, mas aí, no final ela está certa. Mas então foi o que aconteceu. E aí eu fiquei curioso, né? Comecei a conversar com a Bruna, tudo. Vimos essas similaridades e essa noite eu queria que a gente conversasse mesmo para, à medida que a gente fosse conhecendo a sua história, a explicação também de como que você concebeu tudo aí, eu fosse também apresentando a minha aqui e o pessoal pudesse conhecer um pouco mais desse conceito de jogos relacionais que, assim, parece que veio de maneira intuitiva para você, mas hoje a gente vai descobrir. Tá Então, certo? Então, Bruna, seja bem-vinda. obrigada, Isaac. Obrigada. Eu adorei saber. Adorei, adorei. Realmente é muito interessante esse encontro que tem aí dos nossos temas, né? Como eles se conversam e também várias vezes. Hoje eu estava assistindo teus stories, mais uma vez, a forma como tu colocou ali de a criança aprender os números, saber nomear, mas o que que ela conhece do número e tal. Aquilo faz muito sentido para mim. Faz todo sentido com a relação até que tu fez das letras, né?
Hum. E eu também tenho muito interesse, porque eu preciso muito aprender matemática, né? Então, realmente, eu sou uma seguidora que sigo também para mim. Eu Ah, acho que assim, eu tô com muito certeza. feliz. Eu que quero usar a apostila DO esse ano para ver se eu aprendo, porque daí com as crianças maiores eu já não dou conta. Agora o Pedro inventou com a história do Saxon da matemática para Ana e para Lu. Eu não vou alcançar, entendeu? Tu olha o livro, já tem cara de livro que assim, ó, não é para você, é para Não, pessoas. a apostila ó, tem uma cara bonitinha. Você Aí, a pega ela assim, apostila DO é ela pra tem uma cara mim, ó, bonitinha. aí, ó. Viu? É Ah, para tô pessoas vendo. como eu que têm um coração puro, que querem aprender. Não. Pri, não vou avacalhar com a live. Eu gostei realmente muito da tua explicação. E esse ponto que tu colocou da afetividade, justamente hoje eu estava lendo o Essencial, é um livro essencial da Leite Borges, que foi a que idealizou o Classical Conversations, né? E ela estava falando sobre como a educação clássica ela tem esse interesse no relacionamento, né? Que é o diferencial. Exato. E a Lorena Raquel Barbosa, ela tá fazendo uma série de lives agora. Eu não sei o que que ela deve abrir a biblioteca clássica, alguma coisa assim, mas ela é um excelente perfil também. E ela estava falando ontem na live sobre educação clássica e educação moderna e sobre como a educação clássica ela está olhando para o ser humano de uma maneira integral e que Isso. ele se relacione sim com a criação e com os conhecimentos, mas não de forma utilitária, mas de forma a ser grandioso, né? Que é a ideia dos clássicos, né? Então a gente não consegue ser, né, formar ou ajudar um ser humano a ser se a gente não se Hum. relacionar, né? Se a gente não. A Bíblia fala, né? Como ferro afia o ferro, Isso. assim o homem é o seu amigo. Então, isso é muito importante, realmente. E a afetividade é o ponto que falta. E eu acho que a gente, como cristão, né, deve ser uma preocupação nossa, né? A gente ter o amor ali junto. Independente aqui, né, Isaac, da modalidade de educação, as crianças vai na escola, não vai na Com escola, tá certeza. acrescentando, É, tá, né? eu acho que assim, essa questão do relacional, ela é importante para todos os pais, né? Tanto se o seu filho vai na escola, você deve fazer um after schooling, né? Você tem que pegar ali, sentar, consultar o que ele aprendeu e na hora de você se colocar para ele como um educador ali das disciplinas, essa parte relacional tem que estar presente ali. Você não pode simplesmente pegar um livro, né? Friamente assim, e falar assim, vamos ver o que o livro trouxe. Ah, é isso, faz Uhum, isso. uhum, É isso, faz aquilo. Você tem que conhecer o seu filho de uma maneira uhum, profunda. Assim como o Scamp, ele traz nesse artigo dele esse conhecimento uhum, profundo, né, da disciplina, eu acho que às vezes escapa para a gente assim, essa ideia de conhecer profundamente o filho para saber como ensinar. Né? Aqui em casa são três e eu já estou começando as aulas de matemáticas com o segundo e eu vou vendo como que umas coisas funcionam para um e não funcionam para o outro. uhum, Por quê? Porque é só na hora que você se relaciona com ele, que você conhece ele, que você sabe, olha, isso aqui eu vou ter que mudar, isso aqui não, isso aqui uhum. funciona. Independente se o conteúdo é o mesmo, a forma que você se relaciona com o filho, ela muda. Né? E às vezes isso é um desafio, às vezes, como você falou, né, é o ferro ali que forja a gente, né? A gente é forjado por esse É. desafio. E isso é muito legal, assim. Eu acho que essa dimensão, ela não pode ser esquecida. E como eu estava comentando hoje, quando a gente tenta puxar esse processo para assim muito cedo, às vezes a gente Uhum, quebra isso, né? A gente quebra essa relação, a formação da relação fica uhum. quebrada, né? Mas, Bruna, Interessante. é, a gente começou falando sobre o relacional, mas eu queria saber assim, de onde que, de onde que surgiu essa ideia, né, de um material utilizando jogos e Uhum. brincadeiras, né? Você, por que você acredita nesse recurso? Por que ele pode construir essa relação, né? Por que você acredita nisso? Então, eu conheci a alfabetização pelo método fônico através do professor Carlos Nadalim, que foi nosso secretário de alfabetização durante um tempo. E ele tinha um curso, na época não era acessível para mim. E aí eu comecei a seguir as indicações que ele dava, né, no blog, vários textos. E sempre tinha muito essa questão de brincadeira no blog, nas dicas que ele dava de como fazer isso. E aí, então, um certo dia, eu encontrei com esse livro aqui, ó, Consciência Fonológica em Crianças Pequenas. Esse livro,
ele é repleto de jogos. A pessoa pensa Olha assim: ah, só. eu vou fazer uma alfabetização pelo método fônico, e aí então, beleza, onde é que tá a minha cartilha? Onde é que eu pego a minha cartilha? Não, aí você abre o Provavelmente. livro, a primeira coisa que o livro fala é jogos. Aí tem lá uma quantidade enorme de jogos, como que se brinca, o que que você precisa, tal, tal, tal. Daí eu olhei assim, eu falei, não sei, não tá. A gente tá falando a mesma coisa, é alfabetização, é sério isso. Comprei o livro certo? É, aí eu fui, continuei, né, explorando, enfim, o livro, e realmente é excelente, e todo ele é feito com jogos, e no final ainda ele tinha uma tentativa, né? Ele tinha uma tentativa ali de cronograma e tal. E também com todos os jogos nele, que eu não consegui fazer nenhum, tá? Uma tabela, assim, bem difícil para Complexo. mim, no meu entendimento. Mas o livro, sim, falava muito da importância dos jogos, como isso tinha que ser feito com as crianças. E eram vários jogos simples. Assim, o que mais me deixou chocada na época que eu li o livro eram coisas como gato mia. Gato mia é uma brincadeira da nossa infância, coisa que a gente, né, brinca, Marco Polo, Aham. enfim. E como isso era importante para a alfabetização das crianças. Então, foi joia, assim, ver. Então, aonde eu aprendi sobre alfabetização, sempre passa pelas brincadeiras, pelos jogos, especialmente, Isaac, porque eu falo sempre com crianças muito pequenas. Então eu sempre falo, É verdade, você falou 3 anos. o pequenos leitores, nossa, 2 anos e meio, 3 anos, 4, as crianças já têm capacidade para aprender a ler, sabe? Isso vai ser bom para elas, é possível, é bom e vai passar por jogos. Obviamente, você não vai pegar uma criança de 3 anos, vai sentar ela com 50 minutos, dar uma caneta na mão e dizer, agora escreve B com A, Bá, B com E, B. Então, assim, é necessário ter esse tato também, assim, né? De a gente entender qual é a melhor forma de ensinar. E hoje eu ainda estava revendo um livro sobre jogos para ajudar na ortografia, né? A escrita ali de palavras, S, e tal. E ele também falava isso. A gente também tem que ter essa atenção. Aqui nós dois estamos falando com as crianças, né, menores. Mas Isso, também no ensino fundamental, ali, crianças de 7, 8 anos e mais, também precisam de jogos. Os com jogos certeza. também auxiliam na educação delas. Nossa, É, com e isso certeza. é Concordo. perdido, né? A gente vê, que sala de aula que tu vê criança de ensino fundamental, né? Segundo ano, terceiro ano jogando. É muito difícil de ver. Existe como que fala? Uma adultização das crianças na escola, assim. É, vamos transformar isso aqui como se você estivesse no escritório, sabe? Aqueles escritórios assim, Faria Lima, tá todo mundo no seu computadorzinho ali e tal. Inclusive tem uma tentativa, né? Nossa primeira live aí sobre jogos virtuais é uma tentativa de desmistificar isso, né? Mas a ideia era avançar nessa direção, todo mundo sentado, seu computadorzinho, ninguém escreve mais, só digita, né? E a criança virou um pequeno adulto. Ela não brinca mais. A Catherine Lecrier, ela fala no Educar na Curiosidade sobre isso, né? Uhum. Que essa fase da brincadeira, ela constrói a criança. Ela constrói a personalidade dela. É verdade. É verdade, é muito importante isso. Ele fala. É que esse livro, especificamente dos jogos aqui, eu achei ele bastante construtivista. Mas eu achei legal, assim, uma fala dele que eu queria pedir permissão para Ah, elencar, fica à assim, os vontade. pontos. Como os jogos favorecem, né? Eu coloquei aqui, ele fala o seguinte: os jogos favorecem, entre outras coisas, a fixação de conceitos já aprendidos ou a introdução e o desenvolvimento de conceitos mais difíceis, o desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas, a tomada de decisões, a vivência da interdisciplinaridade, a socialização e o trabalho em equipe e a motivação para a aprendizagem. Então, eu acho que são vários motivos
E que esses motivos e essas vantagens, elas estão para as crianças de várias idades, né? Com certeza. Então, Com certeza, com certeza. Pensa bem, a gente hoje reclama, né, da criança que não cumprimenta, não conversa, ela não sabe ler uma expressão facial de um adulto porque ela fica ali ou só olhando para a tela ou só olhando para alguma coisa dela ali, né? E quando você chama ela para aprender nesse ambiente aí, todas essas habilidades são ensinadas e todas elas são importantes, exato. tanto para o aprendizado de linguagem quanto de matemática, né? Uhum. Você falou de solução de problemas aí, várias das atividades da apostila DO, elas são assim, né? Você propõe alguma coisa, a criança pensa, ela erra, você melhora, você conversa, o que que errou, o que que foi, e assim a criança vai construindo. E essa questão das crianças maiores, algumas das atividades que eu já postei no meu perfil, né? Uma que eu lembro aqui agora foi até o meu filho que nomeou ela, o Samuel, chama Batalha do Mais ou Menos. É uma atividade que é para trabalhar a relação da adição e subtração, Uhum. e ela é basicamente um joguinho, assim, você vai lá, marca um número, faz uma continha, tal, e marca um outro. Aí o próximo pega e continua de onde você parou. Legal. E ela é para crianças assim, de 7, 8 anos, você Aham. pode usar com tranquilidade. Legal. Tem outras que são desafiadoras também para uma criança muito novinha, mas você Uhum. pode usar com crianças de até Uhum. 10 anos, né? E elas estão tudo ali, atividades com dominó, né? E a criança ela está ali trabalhando a capacidade de resolver problemas, né? Então, eu acho difícil de entender como que um conceito tão Uhum. rico como o aprendizado através de brincadeiras, ele é escondido, assim, jogado para debaixo do tapete. Uhum. Eu realmente eu ainda não entendi, E às assim. vezes até mal interpretado, né, Isaac? Eu falei outro dia nos stories que de uma situação que me Treta. treta, de uma Era a minha situação. próxima pergunta. Eu ia falar assim, qual que é a treta? Uma situação. A treta dos Cara, jogos. olha, e o pior é que assim, ó, eu procurei, o Pedro procurou, a Pri, ninguém achou o áudio da. Que Eu queria pena. muito achar. Ela me des. Olha, ela desceu a lenha, tá? Isso é um Nossa, absurdo! Onde é que já se viu? Isso aqui não vai me levar a lugar nenhum. Nenhum. Eu já sei que isso aqui não vai me levar a lugar a nada. Eu não pedi jogo. Eu quero ensinar meu filho a ler. Sabe? Se ela nossa, tava cara. indignada. Então, pra quem não tá contextualizado, Se, assim, manda um e-mail para ela falando assim, não compre a apostila Dó. não. Manda um e-mail, já. Eu acho que Já ela, dispara assim, aí. ó, sabe? Olha, enfim. Daí, pra quem não tá sabendo, eu vendo Pequenos Leitores, que é um programa para pré-alfabetização, e ele tem mais de 70 jogos. Então, ele é todo jogado, né? Ele é todo jogado. E aí, as crianças vão fazendo as brincadeiras, e essas brincadeiras começam assim: gato mia, vai ouvir, vai não sei o que, tal. E lá na frente, sim, a criança aprende a ler as primeiras palavras. Porque, de novo, a gente não tá né, pra que a gente monte um, um conceito na cabeça da criança, para que a criança consiga estruturar uma ideia, um conceito, ela precisa de várias partes. É, São os tijolinhos, né, Bruno? exatos. E até isso a gente tem em comum, os nossos tijolinhos da nossa É verdade, educação, né? que é isso que a gente quer. Então, assim, eu dei uma aula de os primeiros passos do método fônico que eu comparei com as partes de um andar de bicicleta. Então, assim, a gente não ensina uma criança a andar de bicicleta nomeando as partes da bicicleta ou mandando a criança fazer manobra. A gente pega a criança e vai brincar com a criança vai explorar ali a bicicleta, ela vai andar, ela vai tentar subir, ela vai mexer no guidão, ela vai. Então, assim, tem várias etapas. Ah, ela vai andar com rodinha, dela vai andar sem rodinha, dela vai fazer manobras, aí depois talvez ela vai ver ali as partes. Mas o fato é que, para a gente conseguir que a criança tenha todo esse conceito e faça, a gente precisa treinar essas pequenas partes, essas pequenas habilidades bem treinadas que vão fazer com que ela chegue, então, aonde a gente deseja. No meu caso, a leitura. Então, assim, a gente não pode desprezar esses tijolos. E o que acontece com a educação moderna? Ela quer ir direto ao ponto, interpretação Uhum. de texto. A criança
tem 4 anos, tem 5 anos. O que você acha que a Chapeuzinho Vermelho deveria ter feito? Ela não acha nada. Ela tem 4 anos. Ela só precisa saber, entendeu? 1000 vezes, ouvir 1000 vezes a história da Chapeuzinho para que ela entenda como que o mundo funciona. Com Então, certeza. é, essa é a minha treta aí que, enfim, deu ruim lá. Mas, graças a Mas Deus, milhares de mães isso, entenderam mas eu a ia te perguntar, e as importância outras das mães? outras mães. As outras mães, qual que é a experiência que elas relatam para você, assim, de pegar isso, né? Eu não sei como que elas reagem, assim. Teve essa reação extrema aí, mas o que me parece é que a maioria das reações não, não vai nesse caminho, né? As pessoas primeiro leem e entendem o que está acontecendo ali, e aquilo ali faz sentido na prática para elas, né? Qual que é a reação delas? Porque a minha reação, assim, quando eu comecei a ensinar para o meu filho, a minha chegada nos jogos foi totalmente diferente da sua, assim. Eu sentei, né? Primeiro que, assim, vou fazer um meia-culpa aqui. Quem começou a ensinar matemática foi a Mari, não era eu, né? A Mari começou a ensinar e eu ficava assim, não, Mari, ó, quando chegar lá no ensino médio, deixa comigo. Eu pego isso aí, corrijo tudo, e aí os meninos vão aprender o que importa da matemática. Então, assim, verdade, gente, não vou falar mentira aqui. Então foi assim, e aí ela ensinando, e eu estava acabando o doutorado, mas assim, eu podia ter feito a minha parte lá, né? Mas aí eu acabei o doutorado, ela falou, ó, chega, agora você assume. Aí eu falei assim, tudo bem. Eu sentei e eu comecei a olhar para matemática, eu falei assim, mas peraí, o que que é isso? É só repetição aqui, não... cadê as ideias? As ideias, os tijolinhos não estavam lá. Assim, tinham vários muros apresentados ao mesmo tempo. Ó, tem um muro aqui, dá uma pincelada nesse aqui de azul. Agora dá uma pincelada naquele outro ali de verde, no outro ali de vermelho. Volta aqui que tem que dar mais uma pincelada de azul. E eu ficava assim, gente, a gente só tá passando tinta nos muros aqui, mas como que você mostra para a criança como é que constrói o muro? E aí eu fiquei meio desesperado, porque aquilo para mim era chato. Era chato. Eu ficava assim, não, isso aqui não é matemática, eu faço matemática porque é divertido. Eu gosto da matemática, eu me divirto ali, eu exploro a matemática. E aí eu comecei a pesquisar, né, encontrei o Richard Skamp, outros autores, né, o Skamp, o último aluno dele de doutorado também, o David Tall, o Tony Cotton, que é um autor inglês também, a Pamela Liebeck, que ela tem um livro, como é que eu acho que eu não tenho o nome aqui, ó, Como as crianças aprendem matemática. Cara, o livro é só joguinhos, brincadeiras, assim, várias, estilo a apostila DOS. Eu falei assim, que isso? E aí eu fiquei surpreso com aquilo. Eu falei, Mari, essas brincadeiras aqui são tipo assim, o que eu faço lá na minha pesquisa, que eu fiz na minha pesquisa, eles estão trazendo aqui para a criança fazer. Né? Legal. E cada brincadeira construir um tijolinho. Uhum. Né? Eu fico pensando assim, como que as mães, elas têm essa reação igual eu tive, assim? Como que elas reagem, assim? O que que Eu, elas assim, sentem, né? O que elas falam pra você? 99,9% ama, adora, nunca reclama, dá tudo certo. É essa só que teve essa situação, né? Mas eu não vou, assim, eu não julgo as mães que recebem os cards, abrem o planner para ensinar o filho a ler e de repente se deparam ali com atividades como ouvir os sons do ambiente, que é ouvir os sons do ambiente. É, eu não julgo, né? A mãe realmente É o simples pode funciona. ter um estranhamento, né? Mas no geral, as mães aderem muito bem aos jogos, jogam com as crianças e o que elas relatam é que dá muito certo. Ai, o meu filho gosta de fazer as atividades, ele se diverte, a gente brinca. Ontem mesmo na live, a Cláudia falou e a Lu também dizendo, poxa, a gente brinca até quando não é hora de brincar. As crianças brincam quando vão Ah, cara, isso é dormir, muito legal. as crianças querem brincar quando estão andando de carro, quando estão em casa, porque no fim é uma brincadeira aprendida que se faz por prazer, por por gosto, Isso. porque o jogo é Nossa. isso. No fim, Ele encontra a criança onde ela tá, né? isso, e o objetivo do jogo realmente, ele tem um apelo do entretenimento, né? O jogo ele tem isso, ele é uma coisa para ser gostosa, para ser animada, alegre, a criança está se envolvendo ali, ela quer, às vezes envolve alguma disputa, quem acertar é que vai ter a vez. Então tudo isso envolve a Uhum. criança de um jeito que faz com que ela vá avançando. Isso também uma aluna falou. No Pequenos Leitores, a gente nunca está retrocedendo, a gente está sempre avançando, porque o conhecimento ele continua sedimentando na medida que o tempo vai passando, porque ele vai sendo brincado.
ao Uhum. longo do tempo. Então, no geral, assim, os jogos são bem recebidos, acabam fazendo parte da família. Tem uma família, a Milena e o Adelardo, né? Do Família Maoli, eles são bem famosos. Eles são fotógrafos, foram os fotógrafos do nosso casamento e agora eles trabalham Olha, com outras coisas. Eles viajam bastante, eles têm 3 crianças. E eles viajam bastante com as crianças de carro. Agora eles estão indo para a Patagônia, se eu não me engano. Não, já foram na nossa, que legal. Patagônia. Eles estão indo muito longe, assim, até o final do mundo da América do Sul. Olha E só. eles levam os jogos no carro do Pequenos Leitores para brincar. As crianças vão para a escola, entende? Não é o objetivo ensinar a ler, é para brincar. É só para brincar. É. Brincar com uma. Mas essa é a potência dos jogos relacionais, né? A relação é tão forte que o aprendizado que a criança tem ali é muito mais forte do que você falar, olha, senta aqui, vem aqui, ó, tá vendo essas bolinhas aqui? Eu tenho 3 bolinhas aqui. Se eu colocar um 4 aqui em cima, você tem que colocar 1 e 3 do lado, 2 e 2 do outro, 3 e... Cara, é totalmente abstrato, totalmente fora da realidade da criança, né? Você começar assim com a criança, enquanto você pode chegar, por exemplo, assim, e isso nem é da apostila Dó, na minha cabeça isso aqui tá na apostila Ré já, hein? A apostila Dó ainda é mais básico, mas a ideia, por exemplo, é muito simples, até de transformar isso em uma brincadeira para a criança falar assim, olha, se eu te der aqui 10 ursinhos, foi uma menina, né? 10 ursinhos de pelúcia, como que a gente pode dividir eles em 2 cestos? Quantas formas? Olha, é uma brincadeira. Você vai lá e brinca com a criança e você está trabalhando o conceito o pessoal adora do Singapura, né? Números ligados. Você está trabalhando um conceito e não precisa do lápis e papel. E eu, assim, aposto que qualquer criança vai preferir esse do que ficar dias repetindo folha assim, 4, 3, 1, entendeu? Então, e ela vai fazer isso naturalmente. Né? O que eu vi, eu acho que eu postei recentemente, né? Não foi essa semana? Foi essa semana. A Mariane, ela estava com a mãe, né, que comprou a apostila Dó, e ela estava com as filhas no museu. Uhum, E lá, as atividades de padrão, lá na apostila Dó, a primeira atividade de padrão, você vai explicar para o seu filho o uhum, que é um padrão. É um desenho decorativo que se repete. E aí você vai dar vários exemplos para ele. E o objetivo final é chegar que o padrão ele não depende do desenho. Né? O padrão ele é algo que está subjacente ali, né? Vou usar essa palavra. E aí, as filhas dela chegaram no museu, viram um pavão empalhado e olharam para as penas e falaram assim: é um padrão, é um padrão, é um padrão, é um padrão. Então elas começaram a ver a matemática. É a primeira uau. atividade. Elas não estavam em aula, elas estavam no museu, passeando, e aí de repente elas olharam para aquilo e falaram assim: cara, olha a matemática aí. E aquilo clicou, E o melhor, né? assim, ajudou a E o consolidar. melhor, né? Sendo um pavão é um padrão do Senhor, né? Um padrão que Deus fez, ou seja, assim, ó, Lindo, Deus colocou o lindo. padrão. Gente, por incrível É, que pareça, Deus gosta de matemática. Eu tenho isso pra bom, mim. Deus. é, tem gente que fala que é a linguagem que ele usou para escrever o Não, não, universo. daí linguagem, daí não, daí Deus, não, não, daí já falou uma coisa que. É uma das linguagens, né? Vamos colocar Isso, assim, boa, uma das uma linguagens que ele usou. linguagem boa É. também, legal também. E o que eu acho bacana dessa conversa que a gente está tendo aqui é porque tanto a linguagem, né, como a matemática, que a gente acabou de falar que é uma linguagem também, elas são os pilares assim do ensino em casa, né? Assim, quando eu falo ensino em casa aqui, mesmo que seu filho vá para a escola, você vai ter que ensinar ele em Sim. casa. E se for para você começar de algum lugar, você tem que reforçar primeiro a linguagem e depois olhar para a matemática. Esse é o passo padrão assim que você deve Uhum. fazer, né? Então, assim, elas estão na base ali. E a base poder ser construída de uma maneira que é agradável para a criança, isso não tem preço. Isso muda Né? tudo. Isso não tem preço. Você consegue muita profundidade, mais profundidade talvez do que o lápis e papel. Uhum. Né? Eu sou suspeito para falar por causa do método que a gente adota, né? Mas eu acho que é mais profundo. Aham. É mais profundo porque você elimina ruídos, né? Quando eu falo que o método RISO, né? O R é de relacional, mas o I é de inteligente. É inteligente porque ele tira todos os ruídos da frente. Né? E o lápis e papel, no início, para a criança, ele é um ruído. Ele gera confusão, porque tem um trabalho motor que a Aham. criança não está pronta. Aí, de repente, você quer que ele, não, faz aqui, desenha aqui o conjunto, desenha aqui um negócio. E ele fica assim, nossa, o que dá mais trabalho para mim? Ele associa aquilo ali à matemática e ele fala assim, cara, isso aqui é muito difícil. E o
pior, né, Isaac? Acho que às vezes a gente limita muito a criança com o lápis e o papel, porque ela poderia aprender muito mais pensando naquele jogo ali, por exemplo, assim, né? Falando de rimas. Você dá uma apostila para a criança e fala para ela pintar as palavras que rimam da mesma cor. Se a criança já sabe alguma coisinha de ler, ou se você lê passando o dedo embaixo e faz a rima ali, né? E aí a criança vai ali, vai pintar. é, o que que ela tá aprendendo de fato ali, né? Pintando aquelas rimas. Será que ela não está seguindo um padrão no formato das letras, né? Tem criança que faz isso, viu? Na matemática tem criança que escapa dos exercícios seguindo um padrão. Olha só. É, E assim, pensando nisso, essa linha que pinta, daí essa não pinta, essa pinta, porque a rima vai ser sempre A, B, com certeza. isso. Mas eu acho que se a gente oferece, por exemplo, um bingo de rimas, daí a criança precisa, ela tá com a cartela ali, ela tem as imagens, ela precisa escutar as palavras, ela precisa ouvir, ela precisa entender que a língua é, antes de tudo, algo mecânico, ela escuta no ouvido dela Com e certeza. precisa fazer esse sentido. Então, assim, com certeza ela vai absorver e aprender muito mais sobre rimas brincando, jogando ali num primeiro momento, do Falando, né? que E usando falando também. isso, do que escrevendo. E é muito interessante, porque eu sei que tu também, essa é a tua proposta, começar do mais fácil para o mais complexo. Então, lá no final do Pequenos Leitores, eu peço para a mãe pegar uma panela em casa, ou fazer de conta que tem uma panela, pegar uma colher de pau, ou fazer de conta que tem uma colher de pau, para fazer uma sopa. E na sopa só pode ir o que rima com agrião. Vamos lá, fulano, Não. coloca aí. O que nós vamos botar nessa sopa que rima com agrião? Ela tá totalmente engajada, a mente dela tá E fervilhando ela ali, ó. precisa saber, ela precisa falar, precisa pensar, ela precisa ter vocabulário, ela tá envolvida ali, entendeu? Muito mais, muito. Ela tá produzindo, que é o que as pessoas tanto querem, que a criança produza, produza, produza. Tá produzindo. Está Tá, com certeza. produzindo, né, com a fala. Por que que precisa ser sempre por escrito? Talvez se ela precisasse escrever feijão, ela já ia travar feijão, mas como é que eu faço F? Mas como é que eu faço E? Então, realmente, assim, acho que é uma oportunidade de ouro. E assim, né? A gente dá risada, né? Com essas crianças, a gente se Nossa, diverte, a gente se nossa, aproxima deles, a gente conhece eles, se são competitivos, se não são, se precisa dar uma ajudinha já com nisso ou certeza. não. Com certeza. E esse negócio de conhecer a criança, né? Você está dando esse exemplo assim de como que é aberto, né? Na matemática tem esse conceito assim de atividades abertas mesmo, sabe? Por quê? Por exemplo, se eu falo com você assim, quanto é 2 mais 2? É uma atividade fechada, você responde 4 e acabou, né? Mas assim, por que que você chegou naquela resposta ali fica meio vago, né? Mas você tem outras atividades onde você pode explorar o conceito de adição, por exemplo, sem fazer isso. Eu postei um outro dia, né? Você coloca ali um símbolo, um quadrado, mais 3 é igual a um triângulo, mais, aí você coloca dentro de um parênteses, mas, enfim, difícil de explicar falando, mas assim, é o mesmo conceito que você está trabalhando, mas é uma atividade aberta, permite várias soluções, igual a brincadeira do agrião, a criança ela pode dar várias soluções. E eu lembro que eu planejei a apostila DO, pensei, né, e falei assim, cara, eu vou colocar aqui algumas coisas, né, o GPS, né, o Guia dos Pais, eu falei assim, vou colocar aqui algumas possibilidades de caminhos que a criança pode seguir para o pai saber, né? Então, algumas atividades lá tem alguns erros mais comuns que eu vou comentar, né? Às vezes eu vou comentar assim qual que é a direção que a criança pode tomar, por exemplo, atividade de medida, a primeira sugestão é sempre a régua. Aí você fala assim, se não tivesse a régua, né? Porque a criança já sabe que a régua é um instrumento de medir, mas você quer trabalhar o conceito mais básico e tudo. E aí eu pensei isso tudo e falei assim, não, vamos lá. Primeira atividade com o Lucas. Eu acho que era uma atividade de padrão mesmo, e eu falei assim, isso aqui, Lucas, tal, não sei o quê. E de repente ele já saiu com uma coisa totalmente nova, assim, e era um padrão, e eu falei assim, não tinha como prever.
não tinha como prever, mas estava dentro da definição, ele Aham. estava pensando Eram matematicamente, os era um carrinhos, né? padrão. Tinha a história lá dos carrinhos que ele fez. Não era por altura, assim, que ele. Isso. Teve essa que eu postei. Ele fez Aham. um padrão que era muito mais complexo que o que a apostila pedia. E eu fiquei assim, olha só como que a criança, ela avançou. Ela avançou. Eu dei a definição para ele, ele foi, aprendeu mais do que a atividade propunha, porque era uma atividade aberta. Ela não limita a criança, ela encontra a criança onde ela está. Se a criança tiver dificuldade, você vai explicar para ela aquilo que ela Uhum. precisa fazer, e, né, e vai, aberta nesse sentido também, que a entrada, ela pode ser feita assim, uma entrada muito básica mesmo. Mas se a criança, ela compreendeu o conceito, a ideia que você está querendo trabalhar, e ela quiser levar aquilo para um nível superior, a atividade também é aberta para deixar ela Perfeito. explorar, que é o que todo mundo da educação moderna quer, né? Não, uma criança criativa, exploradora, mas você não quer dar para ela os tijolinhos, você quer que ela explore a casa, você quer começar a construir na casa com o teto. Exato. E assim que Uhum. funciona, né? Então eu acho, eu fico assim, toda vez que a gente conversa aqui, eu fico assim, pô, que legal que os dois materiais conversam tanto assim. Muito, muito. Então, eu queria te fazer uma outra pergunta assim, então. Você acha que dá para você transformar o Pequenos Leitores em um jogo virtual? Você acha que daria, assim? E se desse, tem ganho, tem perda? Quais seriam? Por quê? Assim? Eu acho. Você acha que seria outra É, coisa? eu não, eu acho que não teria como transformar num jogo virtual, especialmente pelo fato de a gente estar falando de crianças pequenas, né? Então, a grande forma de se relacionar com crianças pequenas é física, né? Então a gente abraça, a gente toca, a gente bota no colo. É muito uma coisa materna, assim, né? Eu vejo que é muito, claro, paterna também. O Pedro também faz pequenos leitores, brinca com eles, está com eles. Então acho que o jogo virtual ele não tem isso, né? Em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, a questão afetiva e do toque físico, né? As crianças precisam disso, precisam. Aí Ah, porque quebraria o relacional. é. Então, assim, não daria. Tem muito aquela história de a criança, bebê recém-nascido, ai, tem que carregar no colo, que tem que não sei o quê. Mas aí depois, com 3, 4 anos, aí não precisa mais. Aí você não precisa mais dar colo, não precisa mais dar carinho, não. Só se fala em dar carinho e colo para bebê. Já reparou? Então, assim, as crianças pequenas precisam desse carinho dos pais, físico, tá? Um outro ponto que faz diferença para os pequenos leitores na fonologia é a produção dos sons. Então, é muito Nossa, importante, claro que eu já fiz consulta fonoaudiológica virtual, porque eu precisava, né, da consulta. Então, a fonoaudióloga ia me dando exercícios e eu ia fazendo, porque eu sou adulta. Mas com certeza. com uma criança pequena, para pedir e tu conseguir ver ali a articulação na boca da criança, se ela tá fazendo, produzindo o som bem certinho ou não, isso também teria uma perda considerável, né? Esse é um dos grandes motivos contra a TV, né? O uso de telas para crianças que não falam ou não falam bem ainda, porque na televisão, os desenhos animados, você não tem bocas se mexendo, produzindo os sons, ou é tudo dublado, então não corresponde, né? O movimento da boca não corresponde com aquilo que está sendo dito. Isso é uma perda para a fala das crianças, né? As crianças Olha então, só. têm vários atrasos na fala e problemas por causa disso. Por causa né, muita exposição às telas e aí não aprendem a falar. Então, elas não aprendem a ver as pessoas É, articulando os sons. fazer. A nossa língua tem muitos sons que a posição ali da língua vai fazer toda a diferença, né? Conforme a gente põe. Tá, a gente estava comentando no carro outro dia a diferença do L em inglês e em português, né? Se a gente fala Júlia ou se a gente fala Julia. E eu não sou falante de inglês, mas eu já reparei ouvindo Já. que, né, tem essas diferenças. São coisas que a gente vê essa diferença na língua estrangeira, porque a gente é acostumado muitos anos com a língua portuguesa. Mas Tô testando aqui. uma criança de. Fala, diga. Tô testando aqui. Você ficou falando isso, eu fiquei tão encucado que eu fiquei assim, Júlia, Júlia. Fiquei Vai, testando, vai lá. desculpa.
atrás. O L sai aqui, ó, tu tem que trancar. Verdade. O É. Julia, o L vai ser produzido bem perto do dente e o L vai ser produzido mais lá atrás, na boca, né? No palato. Então, uma criança de 2, 3 anos, ela é um falante estrangeiro. Ela tá aprendendo uma língua nova, ela tá aprendendo a dominar aqueles sons e tal. Então, também a gente teria essa perda aí no Pequenos Leitores, né? E, enfim, assim, acho que mais essas coisas, né? E depois, obviamente, aquela avaliação que a gente pode ter. No virtual, tu não consegue, né? Vamos supor, se eu montasse um jogo bem programado, que a criança fosse clicando, fosse passando ali as fases. Eu não posso avaliar. A criança pode ter passado a fase porque ela achou bonitinho, porque a menina tava com a roupa rosa, não tava com a roupa azul, porque isso, porque aquilo. Quando a gente está de frente para a criança, a gente está vendo a dificuldade dela, ou a gente está vendo a superação dela. Hoje eu postei um vídeo Hum. da Alice numa atividade de memória auditiva de curto prazo. Eu pedia para ela pegar uma sequência de bonequinhas. E eu falei várias vezes. Eu botei uma parte do vídeo, que era o final, e a primeira parte era só eu falando, repeti umas 3 vezes com ela. Você vai pegar a Cinderela, a Branca de Neve, a Ariel. E eu falei várias vezes. E eu assim, ó, Isaac, olhando pra ela, pensando comigo, cara, ela não sabe do que eu tô falando. Ela tá viajando, ela não vai pegar essa boneca. Daí fiquei quieta, daí pedi pra ela repetir várias vezes, e ela foi. Daí eu filmando, né? Ela passou, foi lá, pegou as. Daí na hora de pegar, a primeira ela pegou certa, a segunda ela ia pegar, daí ela achou que era errado, ela pegou a segunda e a terceira juntas e veio me trazer. Eu falei, muito bem, né? Ok, separou aqui as quedas. Eu falei, qual que era a ordem que a mamãe tinha falado pra você pegar as bonecas? E ela falou a ordem certa. Ah, tal, tal. Eu não vou falar que a minha memória é ruim, mas ela falou bem certinho ali, entregou na minha mão e eu fiquei, sabe? O jogo virtual não consegue. Ele não Não permite. consegue. Tu não consegue avaliar, Concordo, aprender, tu não concordo. consegue ver que a criança, o processo de pensamento da criança, onde é que foi que ela retomou Desaparece. aquilo? Não dá. Fica tudo escondido, tudo escondido. As plataformas de matemática são todas assim. Você acabou de descrever todas as plataformas de matemática. Elas não têm inteligência suficiente ainda para perguntar para a criança: olha, mas como que você chegou nessa resposta? Eu não sei se você viu, eu estava viajando e o meu filho virou para mim e falou assim: 5 mais 2 é 9. Eu estava dirigindo assim, eu falei assim: o quê? Como que você chegou nesse resultado? Aí ele parou, assim, pensou e falou assim: ah, é 7. Então ele sabia fazer, mas por algum motivo ele errou ali a conta e tal. E aí, numa plataforma online, ele tinha só errado uma conta e é uma conta que ele teria que repetir. E aí ele falou: 5 mais. Não, 5 mais 2 é 7. E 5 mais Ah, 4 é 9. E aí ele falou assim: e 7 mais 7 é 14. E eu falei assim: uai, como é que você fez essa aí? Você só tem 10 dedos na mão? Aí ele falou assim: eu contei 7 de uma, depois eu contei 7 de novo. E assim, eu nem cheguei nessa parte com ele, entendeu? foi. A gente tá assim fazendo a apostila dó, seguindo a apostila dó, mas ele teve uma ideia assim que é isso. Ele simplesmente ia ser considerado errado. E não tem como. Eu realmente acho que a apostila dó também ela é intransferível. Não tem como assim. Aham. E você já ouviu falar? Eu não conheço assim. Tô perguntando, você já ouviu de plataformas de alfabetização e leitura online? Tem isso? Eu tô perguntando Então, assim, não sei. eu não sabia, não estava sabendo de plataforma de. Eu acho que eu sei que tem algumas de atividadezinhas assim, para fazer algumas atividades mas de alfabetização assim, eu não Não estava tem. sabendo. Eu ouvi Uhum. falar ali da Alexa, de fazer alfabetização, Você viu mas isso? não, Você viu não isso? vi a fundo. Eu vi só o vídeo de apresentação que chama o Alexa. Deixa eu ver aqui, eu escrevi aqui, ó, peraí. Reading Sidekick, é o assistente de leitura da Alexa. A proposta é o seguinte: o seu filho, ele vai pegar lá, você vai falar com ele, ó, aqui está o livrinho da Bela e a Fera. Você vai ler a Bela e a Fera e a Alexa, ela vai corrigir a sua Mentira, leitura. O que você acha disso? Eu tô falando mentira. sério, a criança vai lendo, ela errou, a Alexa fala assim, oh, oh, oh.
Não, tá errado. Essa palavra, você lê assim. O Cara, que que você acha disso? nossa, acho péssimo, né? Muito ruim. Por vários motivos. Às vezes a gente tá olhando que a criança, ela tá fazendo alguma troca. Eu tive uma criança que fazia muitas trocas porque não usava óculos. Olha, Olha só. Então eu tava do lado dela. E ela trocava muitas letras. A e E, assim, várias. E eu achava que aquilo era parte da alfabetização. E eu levei ela no oftalmo por rotina. Todo início de ano, todos vão pro oftalmo porque o meu marido é cego de um olho. Então a gente cuida, assim, tem muito medo, né, com relação a isso. E ela não uhum, enxergava. Então, depois que ela começou a usar óculos, a leitura dela deslanchou, deslanchou. né? Minha segunda filha é a única que usa óculos. Então, acho que essas coisas a inteligência artificial não consegue pegar. Outra coisa, às vezes a criança não tá lendo bem as palavrinhas porque ela tá distraída olhando a imagem. Acontece muito aqui em casa. É raro, mas acontece muito. Então, assim, ó, tu não tem como saber, não é uma questão de erro, não é porque a criança não sabe, é porque ela está desatenta. Então, o que que você tem que corrigir? É um problema de alfabetização? De forma nenhuma, é um problema de atenção. Então, o que que a gente vai ajudar? Vai ajudar a criança. Vamos ler. Ou tem mães que gostam, né, que preferem escrever as frases para a criança ler nesse momento, por exemplo, de leitura inicial, gostam de escrever numa folha branca, só escrever as frases. Justamente É o simples exato, novamente. para a criança não se distrair ali, talvez com uma ilustração e tal, né? Ah, outras questões de leitura que você pode ver, que só dá para saber se é você, ao lado da criança, é questão de letra. Tem criança que vai super bem na leitura com a letra bastão, a maiúscula, e outra criança que com a letra minúscula não vai bem. É um problema de leitura? Não necessariamente. A criança está vendo ali a letra. A inteligência artificial Uhum. vai saber isso? Não, ela não está vendo se a letra que é, de que forma que é, que fonte que está proposta ali para a criança. Então, isso aí não tem futuro, né? Ou tem, né? Que as pessoas acham legal, acham bonito, gostam. E É, aí tem uma vão ver lá na febre, né? frente que vai dar errado. Vão dar com os burros nada. Eu acho que tem a ver com aquilo que a gente falou no início mesmo, do afeto, né? Assim, tem todos esses problemas, mas o problema do afeto, ele me parece central, assim, porque é esse, o papel do pai, ele não é só, no caso de conduzir o ensino, não é só de conduzir para que a criança aprenda, mas de conduzir para que ela aprenda vendo todas as necessidades dela, encontrando com ela ali. O David Smith, nesse livro aqui, ó, Pedagogia Cristã, ele fala que esse momento de ensinar é um momento de hospitalidade, Que né? legal. É como se você estivesse recebendo alguém na sua casa, né? Imagina, você vai receber uma pessoa na sua casa e a pessoa chega lá e a pessoa fala assim, olha, você pode me dar um copo d'água? Você fala assim, cara, sabe que eu não sei onde que tem copo aqui em casa? Não sei. É uma boa pergunta. Vamos procurar. É uma coisa assim, impensável, né? Você receber uma pessoa, a pessoa fala assim, você fez comida? Cara, eu não sei se tem comida aqui hoje. Né? Então, assim, quando o papel do pai é ser essa pessoa que recebe o Aham. filho, né? E para ele receber, ele tem que estar pronto, né? Ele tem que estar ali. Então, eu achei muito legal que tem o planner, né? Você tem o planner Sim. e você tem as aulas também, não Uhum, tem? uhum. Então, no, no nosso caso, está tudo no papel. O seu tem as Tem. aulas e o planner que vão guiar o Sim. pai. E como que é assim, esse papel do pai, da mãe, né, como guia? Como, assim, eu fico pensando assim, o desejo de preparar ele, assim, de onde que veio, assim, veio da sua experiência? Sim. Veio da minha experiência e porque eu assim, nos cursos que eu fiz, eu sentia falta de várias coisas que parecia eu recebendo o curso, né? Parecia que ali faltava o olhar da mãe, né? Ou do pai, do lar, né? Tinha todas as técnicas, mas não tinha a necessidade da mãe em casa ensinando a criança. É diferente da necessidade de um professor em sala de aula. Então, Com o certeza. meu desejo com Pequenos Atores era atender aos pais mesmo, né? E espera, tu fez uma pergunta antes que era da plataforma, das aulas.
Antes eu estava falando da plataforma online, né? E agora Isso, eu te perguntei do papel do pai. isso. Então, eu acho que as aulas são muito importantes para os pais, até para eles se sentirem capazes. E aí eu tenho aula de todos os jogos, como fazer os jogos e tal. É claro que é tudo uma vivência, né? A criança vai vendo os interesses dela, como que ela Uhum. recebe e tal. Mas eu acho importante também os pais, eu não tenho, né, uma apostila, um livro GPS. O seu Mas GPS fica lá na plataforma, é o seu ele é planner e mais a assim, ó, plataforma. é mais um. E aí ele vai dar mais ou menos um norte. Olha, o método fônico é isso, né? Hum, A gente vai poder aplicar as aulas dessa forma, e aí vai conduzindo ali, ajudando o pai, porque a maioria dos pais fala justamente isso, né? Eu não sei, eu ensinar meu filho a ler, mas eu não sei nada, eu não tenho formação. Como é que eu vou fazer isso? Então eu dou toda essa bagagem que o pai precisa, todas essas ferramentas para que na hora que ele vai ensinar o filho dele, ele sabe uhum, primeiro o cronograma, né, com tudo aquilo que ele vai dar a cada dia, e depois, através das aulas, aquilo que ele vai precisar saber. Sabe por quê, Isaac? Também acho que tem uma coisa que o livro didático, né, o livro das escolas, ou a forma de ensinar da escola, ela te dá a resposta. Tem o gabarito, tem a uhum. resposta. Só que a gente sabe que nem tudo tem uma resposta só, como tu falou. O teu filho fez um outro padrão. Então, eu acho muito importante que os pais compreendam o objetivo daquele jogo, e por isso, no meu planner, é uma tabela com 3 colunas, sendo que a primeira coluna fala sobre que jogo é aquele. É um jogo para consciência fonológica. Ah, então tá, eu Ah, sei que eu tô aqui. Qual que é o meu objetivo aqui? É consciência fonológica. Ah, não, mas saiu o jogo de outra forma. Mas tá trabalhando a consciência fonológica? Tá. Então, tá é esse ótimo. aí. Esse é o Isso, caminho, sabe? isso Então, eu aí. acho que, como pai, a gente também precisa ter esses objetivos, esses entendimentos, para que a gente não fique só bitolado ali em gabarito, como uma inteligência artificial poderia ficar, né? Uhum, uhum. Vira um fast food, né? Eu brinco com a minha esposa que eu falo, seu Mari, isso aqui é a apostila fast food. Você chega ali, pega, pá, comeu, vambora. Mas se você viver de fast food, assim, eu tenho a impressão que não vai dar muito Não, certo para sua vida, né? Tenho a impressão que vai ser bem ruim. Então eu fico preocupado com isso. Eu achei bacana porque você tem o planner, né? O tem. planner vai falando o que você vai fazer e você tem as aulas. Então, no caso da apostila DO, eu não ia dar um curso de matemática para o pai, né? Ia ficar muito longo, né? Assim, embora eu acho que todos deviam fazer, viu, Sim, gente? É muito legal. Mas aí qual que é a ideia da apostila tal? E se as atividades, se as brincadeiras tivessem regras matemáticas? Então você vai pensar numa brincadeira onde a regra é matemática. Eu vou te falar, claro, o objetivo, te falar assim, o que que precisa ser aprendido ali, como que você vai conduzir a brincadeira. Mas se a regra é matemática, a criança, na hora que ela entrar na brincadeira, ela entrou no mundo da matemática. Você convidou ela para entrar no mundo da matemática. E aí ela pode explorar ali, porque ela está dentro das regras certas. E é o que você falou. Olha, foi para outro lado, mas está dentro da regra? Tá. Então tá ok. Então vamos embora. Ah, mas meu filho, ele levou aqui, foi para uma outra coisa e tal. Eu lembro até de um pai que ele me mandou assim, falou assim, olha, eu comecei a ensinar e algumas atividades da apostila DO tem nível um, nível 2, nível 3 assim, que vai com aquilo que você falou, né? Vai do mais uhum, fácil para o mais complexo. uhum, E ele falou assim, mas aí o meu filho ele estava tão empolgado e gostando tanto que ele começou a fazer o nível 2. Eu falei, então vamos embora. Aí ele já emendou o que nível um legal. e nível 2 na mesma aula e foi embora. E é isso, né? O pai, se ele leu ali, Uhum, ele sabe qual que é o objetivo, uhum, e ele está vendo que o objetivo está sendo atingido, ele ganha liberdade. perfeito. Ele vira o verdadeiro protagonista da educação Ah, do filho, né? E isso eu acho que é ah, muito legal, né? Assim, demanda mais do pai, né? É uma verdade, você precisa estar ali. Mas eu acho que é a melhor demanda que você pode ter de estar junto com seu filho, né? sem dúvida. Eu acho que isso, né? A Catherine Leguel fala, as coisas valiosas, né, requerem tempo. Né? Exato. Então é isso. A gente não tem como escapar disso. Se a gente quiser uma educação bem feita, eu acho que a gente precisa, né, se engajar com o processo, e se engajar com o processo implica assim, em você se colocar ali nessa situação onde você aprende e ensina. Uhum, Para toda família educadora, eu acho que
essa questão do aprendizado dos pais é muito forte, assim. É. Eu acho que vocês que estão há mais tempo aí já viveram isso É mais do mesmo que... porque a gente se sente meio enganado, sabe? Eu acho que tem uma hora que a gente vai parar para olhar para a educação dos nossos filhos, que a gente vai querer dar algo de melhor para eles, seja em termos de escolher uma boa escola, pesquisar por isso, ou né, qual método que eu vou ensinar na minha casa e estudar. E aí você começa a se ver. E aí você começa a ver que a sua educação não teve nada a ver com aquilo ali. E começa a dar um desânimo. E ao mesmo tempo Hum, uma esperança. Poxa, eu não sei fazer a conta de fração. Poxa, mas eu posso aprender. Tem lugar hum, para mim, tem espaço para mim. A minha vida não acabou. A minha vida não se resume àqueles anos da escola, aquele momento ali do papel e caneta. Eu posso ir além, sabe? Então, eu acho que a educação, ela, e especialmente a gente fala da educação domiciliar, né? E como tu falou, ela inclui aí as pessoas que estão fazendo after e tal, ela salva duas gerações. Os nossos filhos com não vão certeza. precisar se submeter a metodologias que a gente sabe que não são eficazes. E a gente também pode ter uma oportunidade de aprender coisas ou aprender de formas que a gente não aprendeu. Eu, por exemplo, que falo tanto em leitura, poxa, eu não tive esse gosto pela leitura na minha infância, na minha adolescência e luto até hoje. E essa luta que é minha acaba também sendo um exemplo para os meus filhos. Porque eles estão me vendo lutar e eles podem se sentir também acolhidos pelas minhas falhas, vendo que, poxa, a mãe se esforça, a mãe vai tentando e eu vou sempre conversando com eles. Eles me vêm aqui lendo, me vêm com o timer, eu tô tentando correr atrás da máquina. Tô tentando fazer a leitura para eles. Então, ao mesmo tempo que eles estão desenvolvendo gosto pela leitura, porque eu pensei nisso, eles também estão vendo o meu esforço de eu mesma ler para mim, né? Enfim, tá? Acho que é muito bonito isso, né? Gente de verdade formando pessoas reais, né? E como Nossa, que cristãos, bacana. o principal, né? A gente formando crianças e adultos aí que amam a Deus e servem a Deus, porque se esse não Amém. é o chamado do cristão, fazer da melhor forma tudo, ou aquilo que é possível de fazer, fazer da melhor forma, esse é o chamado, né? Para a glória de Deus. Para que isso traga Com glória a certeza. Deus. E não pela coisa em si, né? Não é pela nota, não é pelo Enem, não é pelo vestibular, não é para se aparecer, não é para ganhar diploma, é para Deus. E por isso mesmo precisa É ser mesmo. feito da melhor forma, né? Então, Isso. E toda a busca do conhecimento, eu acho que não tem jeito melhor de você mostrar que para o seu filho, né, quando você mesmo está buscando, você mostrar para ele que essa busca, né, é uma busca para glorificar a Deus. A gente está sempre falando assim com os nossos filhos, fala assim, olha, você pode assim ser o pianista número um do mundo, não interessa, entendeu? Se isso for uma coisa para você, né, mas agora você pode fazer isso de uma forma que glorifica a Deus. Né? Você pode estudar matemática, você pode fazer ser um cientista. O Lucas fala que quer ser o engenheiro das engenharias. Depois eu vou mandar ele conversar com o Pedro aí. Eu falo, pode ser, mas você tem que fazer isso para louvar a Deus. Eu acho que né, quando você cria essa relação com o seu filho, tudo isso passa na forma que você está ensinando, né? Na forma que você está sentado ali. Né? Não estou falando que a gente é perfeito, assim, que o relacional aqui é uma coisa maravilhosa. Gente, não, vai ser desafiador. Por quê? Porque aprender é desafiador. É, por isso que a Bíblia instrui para você ficar instruindo o seu filho ali dia e noite, porque não é fácil, não. Você tem que instruir dia e noite. Né? Eu vi você falando disso, né? E trazendo na live foi de ontem, né? aham. Que você trouxe essa questão ali de Deuteronômio. E é isso mesmo, gente. É a mesma coisa, assim, o conhecimento vai ser desafiador, né? Aquele desafia, porque ao mesmo tempo que a criança tem que estar ativa, você vai lidar com dias onde ela está frustrada com alguma coisa. Né? E não tem jeito. E Você diz precisa que estar a ali e gente também, participar. né? Tem dias que a gente tá com bastante paciência, tem dias que a gente não para, não. Não, de novo, não. Não, não vai dar, olha só. Então, eu acho que a gente também tem esse treino, né, de, de amor, e é muito engraçado que
a gente precisa passar por umas situações também para ter mais empatia, né? Aprender o que a gente ensina para as crianças, que é o básico, né? Português e matemática, ou é difícil. Então, assim, a gente recebeu alguns amigos americanos aqui, agora no início do ano. E, meu Deus, como é de... Eu não sei falar inglês. Eu entendo, assim, se a pessoa conversa com ele. Ele contou a história da vida dele, tudo em inglês, eu entendo tudo. Eu não consigo falar. E eu tentando, eles me perguntaram, tá, mas então fala uma coisa assim, qualquer, como é que tu contaria tal coisa? E eu fui falar. Gente, é muito difícil. Daí eu fiquei pensando nisso, né? Poxa, a gente tá assim, senta com Um as crianças exercício. e tá exigindo, né, que eles saibam e façam, não que eles saibam sempre, mas que eles se esforcem ali para exercitar tantas coisas e é desafiador, né? Então é legal, a gente também passa por isso de ter É para mais a gente que já. empatia e aí acaba se expandindo e acaba afetando o nosso relacionamento com eles, né? Então acho que ensinar e ensinar desse jeito, né, com os jogos e não é só preencher ali a apostila, que talvez isso não nos desafiasse tanto, porque vai lá, pô, Com preencheu, ai que certeza. bom, né? Tapinha nas costas, parabéns, filhão, você é ótimo, agora vai brincar. Isso talvez não trouxesse nenhum desafio para nós, mas a gente tem que estar ali junto, às vezes jogando junto, realmente exige. Você separa um tempo, realmente é um exercício de humildade para a gente, assim. Uhum. As outras disciplinas, né, que eu ensino outras disciplinas, assim, ciências para os meninos, durante um tempo eu dei aula de várias disciplinas quando a Mari estava finalizando o doutorado, realmente é um exercício, assim, eu ficava assim, gente, eu não sei nada disso aqui, como é que eu vou fazer? Ah, meu Deus, peraí, deixa eu ler o livro, aí abri o livro, olhava o livro, e falava, meu Deus, e o menino vai perguntar, aí o menino te faz uma pergunta de uma coisa que você nem imaginou, aí você fala assim, ah, peraí, essa aí eu não sei. É um exercício mesmo. É muito bacana. Eu acho que é uma oportunidade para a Uhum. gente, assim, quanto pais, de aprender e crescer em relacionamento, né? Nas duas direções, né? Nas duas direções, na horizontal, na vertical. E eu acho que isso é muito legal, assim. Eu fico muito feliz que Deus nos deu essa oportunidade. Eu sei que tem gente que é mais desafiador, né, fazer isso, mas assim, se você é pai, mãe, eu diria assim, se seu filho vai na escola, tira um tempo, chega em casa, né, faz um joguinho, faz ali Isso. uma brincadeira, né, e senta um tempo com ele, né, e isso com certeza vai criar essa relação forte de vocês, e aí as disciplinas mesmo vão virar uma coisa de relacionamento, vocês vão ter muito mais assunto para Uhum. conversar do que qualquer filme, qualquer desenho que você assistir com ele, isso, mesmo se você souber o nome de todos os personagens, o ambiente é muito mais aberto e Com rico, né? Eu certeza. acredito com certeza nisso. Assim, Bruno, estamos no nosso tempo aqui que eu acho que a gente tem. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta aqui na caixinha. Aqui não tô vendo perguntas. Eu não sei se alguém quer perguntar mais alguma coisa. Se quiser, escreve aí, ó. Eu só queria, assim, antes de terminar, né? Se tiver alguma dúvida, a gente escreve aqui. A Bruna vai responder todos aqui, ó, pra gente. Mas eu queria dar dois avisos importantes aqui. O primeiro é que a Bruna vai te dar a oportunidade, né, Bruna, de fazer esse tipo de jogos na sua casa, jogos relacionais. Então é no dia 22, Dia Bruna. Me corrija se eu estiver errado. 22, 22. segunda-feira. Uhum. Você vai abrir o Pequenos Dia Leitores, é isso? 22 eu vou abrir o Pequenos Leitores e dia 24 eu vou abrir o Leitores Fluentes. Para fazer Entendi. esses Ó, então, jogos, para ensinar quem o filho ainda não aprendeu a ler, pode fazer o Pequenos Leitores, que ele vai aprender a ler com jogos, fiquem tranquilos. Bem assim, bem pais e filhos ali brincando no tapete da legal. sala, leitura em voz E qual que é a alta. idade? A Qual que é a partir de idade para isso? 3 anos, tá? A partir de 3 anos já dá pra começar. Ah, mas meu filho tem 4, 5, 6. Não tem problema. Enquanto ele não souber ler, o programa é o Pequenos Leitores. E Uhum. para crianças que já aprenderam a ler, temos o Leitores Fluentes, para consolidar a alfabetização. Olha só, legal demais. E o segundo aviso é que na terça, então assim, você vai fazer dia 22 e 24, então no dia 23 eu vou fazer uma live extra. É, para quem ficou com dúvida aí, quer saber alguma coisa sobre a apostila Dó, então vai chamar apostila Dó de cabo a rabo. Lá eu vou responder todas as perguntas que você tiver aí sobre a apostila Dó, vou falar aí como que funciona. Então pode levar suas perguntas. A apostila Dó ela é para 4 a 6 anos.
Então, é justamente esse momento aí onde a criança está pronta neurologicamente e ela já tem aí um contato maior com essa questão da alfabetização, ela já está conseguindo se exprimir de uma forma melhor, porque você precisa investigar o pensamento da criança e não tem como você fazer isso com a criança que ainda não consegue se comunicar bem. Então, vai ter essa live dia 24 e no final dela eu vou falar de um bônus para quem comprar a apostila Dó aí, que vai ser todo mundo que comprou até hoje vai receber. E quem comprar até o final de janeiro vai receber também. Então a gente vai falar desse bônus aí, mas é só para esse mês, viu, gente? É só esse Eu mês vou aí. E então ganhar, aproveita então. essa Eu vou oportunidade. ganhar porque eu vou Vai, com começar a certeza. apostila Dó com o João. Eu tô muito animada. Vou ser eu mesmo, porque eu preciso de matemática na minha vida. Salvar a mim e ao Joãozinho. Depois eu entrego ele pro Pedro lá quando eu não souber mais as frações lá, meu Deus do céu. Não, vai saber, vai Aí, saber. não, mas Com a música da matemática eu vai vou saber. resolver. Tô bem feliz. E quem for fazer, então, a apostila Dó vai estar aí junto com o João Henrique. 4 anos, meu Deus, passou tão rápido, já vai até aprender Tempo matemática. voa, Tô né? muito feliz, Isaac, de poder Ô, usar um Bruno, material obrigado. tão. Não, e de poder usar um material tão bom pro meu filho, porque o pessoal sua, tá, pra achar materiais como o teu com os jogos, com essa preocupação em formar o pensamento matemático, formar a criança para que ela tenha mais do que a memorização ali dos números, mas realmente os conceitos. Os Então, tijolinhos, né? eu fico muito alegre, assim, eu tô bem animada e acho que vai ser esse, assim, o material é incrível, né? Olhando Ah, ali a obrigado. gente já se encanta, mas depois, agora usando na prática, acho que vai ser joia demais. Obrigada por Não, esse Bruno, teu obrigado. trabalho, porque Obrigado, Bruno. precisava. Obrigado pelo seu tempo também. Aqui, ó, só uma perguntinha aqui. Você sabe de algum material de inglês com essa mesma metodologia? Foi a Mariane, ela tinha perguntado sobre Olha, inglês. Você conhece alguma coisa em eu inglês que usa conheço isso? sim o The Good and Beautiful, que é excelente, tem currículo de tudo. Eu cheguei até a imprimir uma apostila do The Good and Beautiful para antes do jardim de infância, né? Pré E ele tem essas brincadeiras, o eles têm, mesmo modelo? assim, é por apostilas, mas é umas apostilas bem legais e diferentes, assim, tem mais histórias. Eu já vi que é método fônico também, Ah, mas é apostila, não é, assim, não são jogos, tá? Mas é método tá. Sim. fônico, pelo menos o método é fônico, tá? O Em método. inglês. Tá, E é tá muito certo. bonito, assim, o material realmente é bem bonito, vale a pena, Legal. pra quem quer em inglês, Obrigado, né? Bruno. Legal. Você quer fazer alguma consideração final, Bruno? Não. Tem a palavra. Só queria te agradecer mesmo. Minha consideração final é só te Não, agradecer de coração pelo teu material, que era algo que estava precisando, isso que estava precisando. É, não ter, assim, oferecer para as mães algo mais do que uma apostila, né? Acho que isso é o nosso objetivo. Me encontrei, assim, né? Nesse teu objetivo de oferecer mais do que isso, né? Mais do que a resposta pronta, mais do que um caminho, mas realmente descobrir ali, explorar juntos para saber o conceito, aquilo que realmente vai ficar memorizado na cabeça da criança, que vai fazer sentido para ela. Então, muito contente pelo teu trabalho. Desejo assim que muitas pessoas te conheçam, conheçam o teu obrigado. Que trabalho isso. e é isso. Obrigada. Muito obrigado, viu, Bruno? Então, eu acho que a gente conseguiu responder a pergunta, né? Jogos relacionais, alternativa ou necessidade para o nosso tempo? Eu acho que é uma necessidade, né? Então, muito obrigado por estar aqui comigo hoje, para trazer isso para o pessoal que decidiu assumir mesmo a educação dos filhos. Foi um prazer falar com você, Bruno. Obrigadão, viu? Prazer foi Boa noite, meu. manda um abraço para as Boa crianças e para o noite. Pedro Um aí. beijão pra Mari e pros teus também. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, gente. Muito obrigado. Boa noite.